Pessoal, boa noite, bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos aprendermos um pouquinho mais a respeito dessa doutrina consoladora, libertadora, que nos dá força de seguirmos adiante. E qual seria o futuro dessa doutrina maravilhosa que tanta coisa boa nos traz? E é isso que nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do futuro do Espiritismo, que Leon Denis já tem um livro a respeito, mas nós nos baseamos mais no Livro dos Espíritos e na Revista Espírita de 1863. Então, para iniciar, a gente ter uma noção, eu gostaria de ler para vocês um pedacinho da questão 798 do Livro dos Espíritos, que depois vocês podem também acompanhar em casa. Kardec pergunta aos espíritos: o espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Eles respondem: certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era da história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deverá tomar o lugar entre os conhecimentos humanos. Lógico, depois ele continua dizendo que haverá muitas lutas a respeito. E Kardec complementa, o complemento de Kardec, que é muito interessante agora. Diz Kardec: as ideias não se transformam senão com o tempo e jamais subitamente, devagar. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer pouco a pouco, com aqueles que as professaram, e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje, certamente, pessoas que professam as ideias religiosas dos tempos pagãos. Foram acabando devagarzinho. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pôde apagar. Agora vem a chave nossa. Ocorrerá o mesmo com o Espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha o que destruir e o espiritismo só tem a edificar. Na Gênesis, também no capítulo 18, fala do progresso, isso para a gente nos situarmos a respeito de como estamos vivendo hoje. Podemos dizer que é a nossa mais importante encarnação de todos os tempos, nessa fase de mudança. O que o Espiritismo vai trazer para nós? Sem nada que possa levar ao fanatismo religioso, não existe. Nós vamos analisar logicamente o porquê que a terceira revelação é tão importante para este planeta. E aí a gente começa falando o que Kardec diz a respeito. Atentem para isso, 2 ou 3 gerações, que a gente vai destrinchar isso aqui hoje. Então tem uma pergunta muito interessante na Revista Espírita, de dezembro de 1863. Junho de 63. Pergunta-me, qual será o futuro do Espiritismo e que lugar ocupará no mundo? Não ocupará somente um lugar, mas preencherá o mundo inteiro. Nós estamos falando do porquê que foi transferido para o Brasil, coração do mundo, prata do Evangelho, por que saiu da França, veio para cá, por que que está ocorrendo tudo isso que ocorreu no Brasil até agora. Tudo teve uma razão de ser, nada existe por acaso. Então realmente somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E já estamos, Haroldo Dutra traz para nós umas considerações muito interessantes. Diz que
o nosso governador da terra chegou até Jesus, Ismael, chorando, dizendo que como será o Brasil a pátria do Evangelho, com tanta coisa ruim acontecendo, escravidão, guerra do Paraguai, todas essas coisas, e Jesus disse, realmente, vocês estão na pátria, vá em todos os cantos do mundo, pegue o que há de pior, todos os espíritos endurecidos, e tragam para o Brasil, para se regenerarem. Então, essa regeneração começou há quase 600 anos. Então, aqui foram reencarnados todas as tranqueiras do mundo inteiro que vieram para cá, desde os tempos imemoriais, e estamos trabalhando. Chegou num ponto agora que foram dadas oportunidades para todos. Aqueles que aproveitaram, estão aqui, essas carinhas bonitinhas, todas saudáveis que estão aqui agora, fomos terríveis em outras, pode ter certeza disso. E estamos agora sobre as bênçãos da Casa Espírita, da doutrina, entendendo por que estamos no Brasil e por que as coisas estão acontecendo. Esses estertores que estamos vendo aí, roubo, tragédias, é o final. É a purgação final daqueles que vieram para cá com o objetivo de evoluírem e não aproveitaram. Estão persistindo no mal. Então nós vamos ver os passos que a doutrina espírita deu até hoje e que dará daqui para frente nesse despertar de um mundo de regeneração, que é esse que nós estamos já começando a vivenciar. Esses espíritos endurecidos, aos quais foram dadas todas as oportunidades para se redimirem, para se acertarem, e não aproveitaram. Então, esses serão degradados e aqui ficarão aqueles que estão realmente propícios a se reformarem, a se melhorarem. Esse é o nosso objetivo. Então, a renovação do mundo, a renovação do Brasil começa no lar. Não adianta nós acusarmos políticos que são desonestos, que estão roubando, pessoas que estão matando, se como está o nosso lar. Estamos renovando o nosso lar. O lar é o núcleo de uma sociedade. Como estão? Estão cobertos pela luz divina do Evangelho, da fraternidade, do respeito. Como está nosso lar? É a pergunta que a gente lança para todos nós que estamos aqui hoje. Estamos vivenciando realmente essa mudança que tanto almejamos? Não adianta reclamar. Tudo tem seu tempo. Façamos a nossa parte. E a reforma íntima nossa começa no lar. Por que no lar? Porque no lar estão todos os antagonismos do passado. Devedores e credores se reúnem para se perdoarem, se amarem e seguir adiante. Porque fazemos isso, nós vamos saber votar, nós vamos saber educar nossos filhos, mostrar o caminho certo, estaremos sempre sendo assessorados por espíritos bons que estão trazendo para nós forças para seguirmos adiante, e é essa a função da doutrina espírita, trazer essa luz para nós, enfrentarmos as nossas durezas do dia a dia. Então, vamos continuar. Perguntas, né? Revista Espírita, de dezembro de 1863, eu fui na internet e vi, vale a pena, de vez em quando, a gente pesquisar a Revista Espírita. E Kardec traz para a gente que o desenvolvimento da doutrina espírita se processaria em 6 períodos. Qual o primeiro período? Da curiosidade. Foi quando começou as mesas girantes. Sucesso astrondoso nos Estados Unidos, que foi para a Europa, que tornou-se como se fosse um circo. Todo mundo pagava para ver as mesas sozinhas se balançarem, e depois fazendo perguntas, respondendo e tal. Kardec foi levado para pesquisar o porquê daquilo. Como pesquisador, um cientista do saber, podemos dizer, que gostava de procurar filósofo
Não pode uma coisa inanimada fazer aquilo. E aí começou a história da doutrina espírita, começou com as mesas girantes. Então era um período de curiosidade. E hoje nós entendemos como foi importante esse período. Sendo que até pouco tempo ainda era despertada, as pessoas eram despertadas para o espiritismo pelas comunicações mediúnicas. Era uma festa, todo mundo queria ver assistências cheias, vendo os espíritos se comunicarem, era tudo. Então, essa curiosidade passou. Demorou, até pouco tempo ainda era, passou. O segundo período foi o período filosófico. Aí sim, Kardec pesquisou tudo o que precisava pesquisar, começou as perguntas, a espiritualidade maior trazendo as respostas, e quando foi em 18/4 de 1857, nascia o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina. Então, essa é a parte filosófica, onde perguntas e respostas norteou a filosofia espírita. Então, a parte filosófica da doutrina espírita está no Livro dos Espíritos, para a gente começar a entender. Então, essa parte filosófica começou, quem assistiu o filme de Kardec viu, que por sinal está no Netflix, já quem não assistiu tem oportunidade agora de ver, para a gente entender como as dificuldades que Kardec passou naquela época, muito bem retratada no filme. E depois, quando começou a propagar, vocês viram que começou a resistência, a luta. No filme é muito isso aí. Kardec foi preciso se aposentar, porque era um colégio católico, tinha um padre que pegava no pé dele, não achava aquilo tudo, aquilo. Começou-se então o período de luta. Essa luta, o governo de Napoleão em cima, não deixando, cerceando, e o Livro dos Espíritos foi saindo, exportando para Portugal, Espanha, os países limítrofes. E uma carga desses livros foi para a Espanha. E o bispo de lá, o Alto de Fé de Barcelona, em outubro de 1861, foram queimados os livros em uma fogueira pública de destruir. Foi a luta. Então, ao mesmo tempo que foi um período duro, mas despertou. Nunca se vendeu tanto Livro dos Espíritos depois que foram queimados naquela época. Então, foi esse período. Então, já estamos na terceira fase. Curiosidade, o período do Livro dos Espíritos, que mostrou o que é a doutrina, e o período de luta, que se estendeu por muito tempo. Muito tempo. Depois, nós temos o período religioso da doutrina, com o advento do Evangelho segundo o Espiritismo, que veio explicar realmente a parte moral dos ensinamentos de Jesus, trazendo para nós, vivenciando o período religioso. Então, estamos agora vivendo esse período do Espiritismo. Os verdadeiros espíritas o têm apresentado qual ele é, na sua mensagem cristã e renovadora do espírito humano. É esse refrigério que nós temos, esse roteiro está chegando, da doutrina trouxe para nós, através do Evangelho, entendendo, sabendo como funciona realmente a justiça divina, por que as coisas acontecem, o porquê e o para quê das coisas, por que a diversidade de pessoas. A doutrina trouxe tudo como um livro aberto para nós, mostrando que tudo isso que vivemos seria impossível se cada um de nós só tivesse uma encarnação, que acabaria com a nossa morte física, indo para o céu ou para o inferno, sem chance. E nunca mais, os que estariam separados, nunca mais iriam se encontrar. Se o pai fosse para o inferno e o filho para o céu, estariam totalmente separados. Então, que Deus é esse? Então, é a lógica da doutrina que trouxe para nós. Então, esse período religioso foi um modo de agregar. E uma novidade, por que o Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho?
porque nós somos a maior nação espírita do mundo. Praticamente 2% da população são espíritas. Daqui está se irradiando para todos os países núcleos de estudos espíritas, mostrando realmente essa necessidade das pessoas se desenvolverem, se autoconhecerem, de entendimento. É um trabalho de formiguinha, sim, mas é assim que começam as coisas. É assim que a gente vai desenvolvendo e mostrando. Não trazendo, amarrando as pessoas, trazendo na marra para seres espíritas. O espiritismo jamais faz proselitismo, ou seja, não vamos tirar ninguém da sua crença, dizendo que a nossa é melhor. Não, jamais. As pessoas chegam aqui ou por curiosidade, ou por desespero, ou por a procura de conhecimento, não interessa. Todos que chegam aqui, nós não pedimos carteirinha de ninguém que é espírita. Está aberto para todas as religiões. Jamais existirá esse preconceito. Aquela pessoa evangélica, o que está fazendo aqui? Bem-vindos. Assimilem, aproveitem. Gostaram? Ótimo. Não gostaram? Sigam em frente, sem problemas. Não é essa a função. As pessoas têm que procurar exatamente pelo conhecimento, pela essa vontade de melhora que todos nós temos, para preencher o nosso vazio existencial, porque a doutrina espírita tem todas as respostas para tudo o que acontece conosco. Depois nós temos um período intermediário, que Kardec diz que não tem nome ainda. É esse período de transição que nós estamos vivendo agora. Já se avizinha esse período, que será consequência natural do religioso, e que mais tarde receberá sua denominação, não sabemos ainda. Autoconhecimento e maior interação com o mundo invisível. É o que nós estamos trabalhando, autoconhecimento. E essa interação com o mundo espiritual, natural. Os espíritos estão nos influenciando todos os dias da nossa vida, todas as horas que estamos tendo influência espiritual. Porque somos espíritos e estamos rodeados deles. Lá na questão 459, vocês vão entender. Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam e responde muito mais do que vocês poderiam imaginar. Às vezes eles os dirigem. Então, pelo que pensamos, agimos, nós estamos com as nossas companhias espirituais. Então, esse é um trabalho de esclarecimento muito importante nesse período que estamos vivendo. Não se esqueçam disso. Nossa mais importante encarnação de todos os tempos. Essa que estamos vivenciando agora. É um momento de passagem, é um momento de separação do joio e do trigo. Então, é isso, e aqueles que se mostrarem propensos à melhora, já está muito bem andado. Por quê? Porque já tem o sentimento que precisa melhorar. Eu tenho essa deficiência e preciso melhorar. Pode não dar tempo agora, mas o desejo de melhora, o arrependimento das coisas negativas que fizemos, já nos abrirá as portas para voltarmos à Terra, nesse mundo, encontrar um mundo de regeneração nas nossas próximas encarnações. E o objetivo, então, é o último, que é a renovação social. É a última parte da implantação do Espiritismo, quando ele realmente vai ser uma crença geral. Pois sendo uma crença universal, conterá toda a verdade, pela lógica, justiça divina, causa e efeito, livre-arbítrio, reencarnação, tudo isso é algo natural e lógico que não temos como retrucar, objetar isso, porque é lógica, é justiça divina. Será quando as instituições sociais, direito, organizações estatais e empresas de um modo geral, receberão a influência dos espíritos superiores e mudarão completamente o relacionamento entre superiores e inferiores. Já está ocorrendo essa mudança. Espíritos que já estão reencarnados, na faixa dos 30, 40 anos, já vieram trazendo, já começou essa mudança em todas as áreas, direito, medicina, filosofia, tudo
já está começando a conscientização, a psicosfera da Terra, apesar de todas essas tragédias ainda que ocorrem, está começando a melhorar. Por quê? Porque nós estamos melhorando a nossa psicosfera íntima. Nós já temos esse sentimento que precisamos melhorar, que estamos aqui não é por acaso, não é brincadeira. A vida é muito séria, estamos aqui para evoluir, para quitarmos nossos débitos do passado. Erramos, quem não erra? E seguimos adiante. Então, ela será, todos serão tratados como seres humanos, não importando a posição que desempenham. É quando nós estivermos no mundo regenerado. É o caminho nosso. Agora, gente, é um absurdo se nós espíritas, conhecendo tudo isso que está ocorrendo, teimarmos e não nos notificarmos. Perdermos essa oportunidade, sermos degradados para outros mundos primitivos, sofrendo, mesmo sabendo que está em nossas mãos, na mão de ninguém, a nossa melhora, a nossa necessidade de melhora que nós temos. É isso que nós temos que colocar sempre na cabeça. O tempo está passando, e rápido. É tempo de autoconhecimento. Põe isso na cabeça de cada um de vocês. Não é um bicho de sete cabeças autoconhecer. É olhar para dentro e verificar o que nós precisamos melhorar. O que nós precisamos eliminar da nossa vida. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Ah, mas eu estou muito velho. Toda hora é hora. O velho pode ser o corpo, mas o espírito não. Porque se agora, tendo velho, idoso, eu estou começando a melhora, eu termino na próxima, tranquilamente. Eu já comecei agora, o importante é começar agora. Gente, nós estamos muito apegados à matéria, muito cercados pelo ter tudo. Somos movidos hoje por uma força boa quando bem usada e má quando é mal usada, que chama-se internet. Que estamos sendo os fofoqueiros virtuais hoje, passando notícias cada vez piores, as ditas fake news que não chegam para nós, ao invés de morrer ali, nós repicamos. Fofoqueiro virtual, maledicente virtual, e somos responsáveis por isso. Então é momento agora de reflexão, é momento de, como falei na coisa, de luz no lar que precisamos, momento de paz, que a família se reúne em torno do Evangelho, de uma conversa sadia, para que os filhos tenham esses limites, saibam que encontrarão proteção nos pais, proteção espiritual, amparo, confiança. Esse é o momento. Precisamos atentar muito para isso. E aí Kardec, eu achei muito bonito, é poético, isso aí que ele colocou para nós, aí, lá na Revista Espírita, como é a propagação da doutrina espírita. Ele resume tudo para a gente que eu falei até há pouco, muito bonito. Eu coloquei aí porque eu achei muito poético e muito bonito. Observe que a luz caminha sem ruído, na escuridão e nas sombras. Ela vai iluminando todo lugar por onde passa. Não há alarido, nem barulho estridente. O mesmo deve acontecer com a ideia espírita. Não há necessidade de buscar prosélitos, ou seja, buscar nas outras religiões. Sair à praça pública, persuadir este ou aquele para que deixe a religião, a sua religião, e frequente o espiritismo. Buscando respostas, as pessoas seguem cada vez mais em busca da espiritualidade. Cada um vai tomando consciência do fato e, naturalmente, o seu pensamento se dirigirá para a doutrina espírita. Quantos de nós aqui estão aqui hoje que vieram à procura de respostas? Que ficamos sem saber, mas por que isso aí? Um orador espírita me disse há pouco tempo, eu vi, que, na realidade, a doutrina espírita é a única religião evangélica que existe. As outras, ditas cristãs, são mais dogmáticas, e nós não temos dogmas. O evangelho redivivo é o que a doutrina espírita faz. Então, na realidade,
o que praticamos mesmo, esse é o verdadeiro evangelho. Limpo, sem adereços, tranquilo, mostrando a responsabilidade de cada um para conosco, para com os nossos familiares, para com Deus. Mostra tudo o que devemos fazer. Então, para a gente entender, não fazemos proselitismo, isso é um fato. Ninguém vai atrás de ninguém trazer domingo de bater na porta e falar que tem que ser espírita, senão você vai morrer. Acordar vocês na cama domingo lá, não vamos fazer isso, jamais. Para a gente começar a entender. E tudo isso vai chegar na lógica da doutrina espírita, a ideia de propaganda. Por que chegamos aqui? Cheio de dúvidas. O que fazer? Mas por que eu sou perfeito, meu irmão é débil, é por um problema, acontece isso? Por que eu sou tão pobre? Por que eu sou tão feio? Por que o outro é tão bonito, eu não sou? Por quê? Existe uma lógica. A multiplicidade das existências já nos mostra. O muito bonito hoje pode ter sido feio na outra. O muito feio hoje foi bonito e usou mal daquilo. O muito pobre usou mal o dinheiro em algum tempo e precisa se reequilibrar para aprender a viver, para evoluir. É assim que funciona. Então, quando a humanidade se conscientizar da lei de causa e efeito, ou seja, que toda causa provoca um efeito ou que todo o efeito é proveniente de uma causa, todos nós estaremos evitando os nossos gestos menos felizes. Isso chama-se evolução. Esse exemplo aqui é fundamental. Suponha um criminoso que tenha recebido a influência do espiritismo em algum momento da vida, possivelmente no justo momento que ele estiver prestes a cometer um delito e temendo sofrer as consequências na vida futura, poderá recuar e evitar o crime. É aí que entra o evangelho no lar, é aí que entra a evangelização infantil, colocando as criancinhas esse sentimento de existe causa e efeito. Existe a liberdade de escolher, mas ao mesmo tempo a responsabilidade das escolhas. Desde pequenininho, independente de depois de ser espírita ou não ser, esse vai estar entranhado dentro da pessoa e já vai ser um freio que vai pelo menos fazer a pessoa pensar um pouquinho antes de cometer um delito, algo negativo. Olha a beleza da doutrina espírita, a lógica da doutrina espírita. Como não ter futuro? É o futuro. Seguindo. Aí vamos, o que eu li para vocês, do Livro dos Espíritos, nós vamos destrinchar um pouquinho agora. O Espiritismo será uma crença comum? Falamos há pouco. Sim, conforme a questão 798, que nós lemos aqui. Ao analisar a lei do progresso, que essa questão faz parte da lei do progresso, os espíritos informam-nos que o espiritismo será uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. Tudo tem seu tempo, nada dá saltos, tudo tem a sua evolução lenta e passos curtos, mas que não tem retrocesso. É assim que a doutrina foi traçando, entendemos agora por que veio para o Brasil e daqui espalhando-se para todo o mundo. Hoje tem núcleos espíritas em mais de 100 países, pessoas já levando. Toda a obra de Kardec já está no inglês, rodando no mundo. Os 5 livros já foram traduzidos. Isso, porém, não quer dizer que todas as demais religiões deixarão de existir. Elas continuarão existindo, mas crendo na reencarnação em outras leis naturais que são a base do Espiritismo. É essa convergência que vai haver. As religiões vão caminhando, vai chegar num ponto que os dogmas cairão, sozinhos irão cair, porque as pessoas não vai ter como, não tem argumentos mais para dizer. Então, vão aceitar a reencarnação
como a Igreja Católica no início aceitava naturalmente, e houve um concílio, não sei se é no ano 300 ou 500, que tirou 300, que tirou dos cânones da Igreja Católica. E assim, então, o Espiritismo, como diz Leon Denis, não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Existirão todas as religiões com os mesmos conceitos básicos. É isso. Saber que temos sempre oportunidade, que não estaremos condenados eternamente pelos nossos erros, que sempre vai existir oportunidade de voltarmos e repararmos, evoluirmos, que cada encarnação tem que ser aproveitada no máximo possível para eliminar as nossas deficiências e aprimorar as nossas virtudes. Isso é um fato. Não podemos jamais esquecer disso. Tendo isso na nossa cabeça, muitos de vocês podem perguntar assim, mas o Clayton repete muito isso, mas precisa repetir. Uma que várias pessoas estão vendo pela primeira vez, tanto pela internet quanto aqui ao vivo. Mas para que se possa tornar um automatismo na nossa vida. Para que nós possamos refletir sempre antes de qualquer atitude, que possamos parar por um segundo que seja e avaliar, vale a pena? Será que isso vai me refletir o que de bom para mim? Ou mal? Se tiver dúvida, não faça. Não faça. Pensem nisso sempre. Então, essa a resposta desse afunilamento que está chegando, muito importante. Espíritos que estão desencarnando, aqueles que são renitentes no mal, já estão sendo deslocados para outra órbita, fora da psicosfera da Terra, não reencarnarão mais aqui, ainda não se sabe para que mundo irão, mas estão sendo retirados. Espíritos bons estão chegando, e em 2025, 200 mil espíritos de alto gabarito reencarnarão na Terra, a maioria no Brasil. Vamos ver em seguida. Então vamos ver isso aí. Lembra que eu falei 2 ou 3 gerações? Que Kardec diz lá, que ia demorar para ser uma crença futura. O que quer dizer isso? Vamos lá. Na questão 798, Kardec nos esclarece, durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará, unicamente. Considerando que na época de Kardec, uma geração teria 70 anos. Então teríamos 3 períodos a partir de 1857. Então, 3 períodos, 37, 210. Né? Então, o terceiro e último período, então, começou em 97. Então, foi de 857 a 1927, 27 a 97, 97 a 2057. Então, nós estamos no terceiro período, o período final da implantação. Olha que interessante. Podemos concluir, então, que o Espiritismo passará a ser uma crença comum no período compreendido entre os anos de 97 e 2067. Esse é um fato do Livro dos Espíritos, analisando o que Kardec quis dizer com 2 a 3 gerações. Agora nós vamos ver o que a espiritualidade mandou para nós através de psicografias de Chico, de Edivaldo. Será que eles vão complementar isso para nós? Veremos. No livro Plantão de Respostas, volume 2, Chico Xavier diz: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. 57, 67, está dentro do prazo. Nós estamos em 2019. No livro Atitude de Amor, psicografia de Vanderlei de Oliveira, Bezerra de Menezes nos esclarece que para o Espiritismo ser implantado na Terra, houve um planejamento na espiritualidade e que a implantação teve uma delimitação de 3 períodos distintos. Veja bem,
Lá de Kardec, as 3 gerações, agora a mensagem de Bezerra de Menezes. O primeiro período, 70 anos, 57 a 27, o segundo, 27 a 97, o terceiro e último período, 97 a 67, 2067. Sobre esse último período, é o período das atitudes, isto é, esse é o momento de praticarmos o que até agora aprendemos com o Espiritismo. Chegou no ponto. Agora é a hora da onça beber água. Estamos no limite. Não podemos perder essa oportunidade. É ânimo olhar para cima. Dificuldades todos nós temos. Vão acabar as dificuldades? Não vão. Vamos ter pepinos, abacaxi para descascar? Vamos. Mas com esse sentimento. Que o homem de hoje seja melhor que o que eu fui ontem. Que o Clayton de amanhã seja melhor que o Clayton de hoje, que é o de ontem. É assim que nós vamos olhando. As pessoas brincam às vezes, falam que quem me acompanha há 22 anos que eu estou aqui na palestra, sabe que todo mês de janeiro eu falo. Primeira reunião de janeiro. Pessoal, o que vamos fazer para esse ano? O que vocês vão colocar de meta para até o final do ano, vocês eliminarem alguma deficiência que vocês possam ter devagar, 12 meses para trabalhar isso aí. Comecem pelas mais fáceis. É assim que a gente funciona. Não precisa falar para ninguém. Cada um fale com a pessoa que você olha e vê no espelho toda manhã. Fale com ela. É ela que é importante. Para a gente começar esse trabalho. Porque estamos vivenciando esse momento. Aí nós temos, finalizando, como será nosso planeta em 2060. Eu não vou estar aqui fisicamente, com certeza, mas muitos estarão. Nós já estamos do lado de lá, tomara que estivermos assistindo, né? Sei lá. Aqui é Edivaldo que fala para nós. Em 2060, os 200 mil espíritos altamente evoluídos que reencarnarão em 2025, segundo informação recebida por Divaldo Franco, terão 35 anos de idade. Estarão mandando em todas as áreas, política, médica, educação, tudo que vocês possam imaginar. São os líderes que virão com espíritos evoluidíssimos que irão nos ajudar. Depois, uma notícia boa, e para aqueles que estão detentores do poder, deveriam tomar cuidado. Lê isso aí. Em 2060, os atuais líderes mundiais e indivíduos outros que tendem ao mal estarão desencarnados, mortinho, e levados já caminhando para outros mundos em regeneração, porque foi dado tudo isso aí. Toda oportunidade, guiar o mundo, guiar um país, guiar um estado, guiar uma cidade. E o que aconteceu com eles? A cada um segundo suas obras. Eu, fazendo mal para uma pessoa, eu já tenho algo muito sério para pedir, que eu tenho que quitar. Agora, e se eu fizer algo, se eu tirar dinheiro de 100 mil pessoas da saúde, da educação, e de 1 milhão, e de 200 milhões, como é que vai ser como é que eu vou? É causa e efeito. Então é a hora que eu disse no começo, quando nós realmente nos espiritualizarmos, nós vamos saber como nós vamos exercer a nossa cidadania lá na frente. Então não adianta reclamar. Não adianta, como diz a turma, salvar a Amazônia jogando lixo no chão, destruindo tudo, queimando aqui, acolá, queimando lixo, empesteando tudo. E aí? É a pergunta que a gente faz. Então, conclusão. No ano 2060, estarão habitando a Terra espíritos que, pela sua índole, têm todas as qualidades para habitar um mundo de regeneração, dentro dos limites de tempo que Kardec afirma que o Espiritismo será a crença comum. Tudo está convergindo. As crianças estão chegando agora. Em 2025 serão aqueles que
praticamente guiarão. Mas essas crianças de hoje são todas especiais. Já vêm com ideias muito boas vindo. Reencarnando, serão às vezes professores dos seus pais. Precisamos atentar para isso. Espiritualidade neles, gente. Agora, amor, limites e espiritualidade. É o remedinho. Não tem outro. Então, nós temos 3 passos para aproveitar agora, encerrando a nossa existência atual. Eu acho que dá para a gente fazer. Vocês pensem. Primeiro, valorizarmos e agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estar vivendo a nossa mais importante encarnação de todas as existências que tivemos, tudo. Agradecer por estarmos aqui. Não lamentar, não reclamar, agradecer. Porque estamos sendo copartícipes desta mudança e maravilha de estarmos conhecendo a doutrina espírita. Isso é fantástico, é animador para nós. Iniciarmos urgentemente um processo de autoconhecimento. Não apontar defeitos nos outros. Olhem, o defeito que apontamos nos outros está em nós, viu? Não tenham dúvida. Pensem nisso com carinho. Transformarmos em vivência prática nosso discurso sobre convivência e fraternidade, principalmente na casa espírita. Convivência e fraternidade. Que aqui seja o polo que nós possamos levar para a nossa vida lá fora os ensinamentos que aprendemos aqui. Fraternidade, perdão, calma, tolerância. Esse é o nosso objetivo. E assim chegamos à conclusão, que essa parte também poética, bonita, que eu trouxe para nós todos meditarmos. Somos habitantes da Terra num momento muito especial, o que é uma dádiva divina. Esta é a grande oportunidade que temos de iniciar a reparação dos nossos erros pretéritos. Precisamos, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso empenho, aproveitar essa oportunidade de aqui estarmos habitando este planeta que logo, logo pode nos dar a condição de termos um ambiente onde a tendência ao bem seja a tônica. Como alcançar essa graça? A única solução é iniciarmos já a nossa regeneração. E o que precisamos para isso? Vontade. A regeneração do planeta, o que é, gente? A nossa regeneração. É isso que a gente tem que pensar. Então, sejamos otimistas, sim. Sejamos gratos, sim. Vamos olhar para nós, gostar de cada um de nós, olhar, poxa, esse corpo é o corpo que eu pedi. A família, com todos os percalços, é a família necessária para exercer a tolerância, o perdão. O trabalho é dignificante. Sejamos, sim, amar nosso trabalho. Não está bom? Se prepare, procure outro. Mas não seja uma pessoa infeliz no seu trabalho, amarga. Não vale a pena. Vamos aproveitar. Então essa é a mensagem de hoje, sobre o futuro do Espiritismo. Eu já acrescento o nosso futuro. Porque a doutrina é realmente o guia que nós vamos levar. Mas o futuro é de cada um de nós. O que vocês querem para o seu futuro? Feliz? Bom? Não pensem só nessa existência, pensem nas próximas existências. Porque a vida é uma só. De voltarmos cada vez melhores e habitando um planeta cada vez melhor. Ok, gente? Então, Deus abençoe a todos, que nós possamos ir para as nossas casas com tranquilidade, meditar e seguir adiante. Uma boa noite a todos, que Deus esteja conosco.